Então, meus queridos e minhas queridas, mais uma aulinha nossa aí para a conta. Estamos começando aqui mais um encontro, onde, nesse encontro de hoje, trabalharemos aí os fundamentos da hidrostática para o Enem. Tá? Vamos botar pressão nesses estudos aqui, como é o tema do material que eu compartilhei com vocês. Vamos botar pressão. O negócio aqui vai ser botar pressão. E a gente vai estar aqui para botar essa pressão para que vocês consigam aprender aquilo que é mais essencial para essa prova. Que vocês consigam, ó, fecha o olho aí, fecha o olho e se imagine aí, ó, você no curso dos seus sonhos. Você tá hoje, nesse momento, nessa aula, porque você sonha com isso. Você está aqui para realizar o seu sonho, tá? Por mais difícil que isso seja, você vai conseguir, você vai chegar lá porque você vai perseverar, você vai se esforçar e vai fazer o que a maioria não quer fazer para conseguir alcançar esses objetivos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora. Vamos trabalhar aqui os conceitos de hidrostática. Eu gosto sempre de fazer uma etimologia da palavra, é importante, eu acho que é um exercício interessante, a gente desenvolver essa etimologia, tá? A hidros, o hidro, prefixo hidro, sugere água, que na realidade vai estar empregado aqui como fluido. Fluido. A água é um fluido, né, gente? Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui, gente, porque meu volume aqui é bem baixinho, viu? Peraí. Não. Eu ouvi alguém perguntar alguma coisa. Alguém perguntou alguma coisa, pessoal? Vocês estão conseguindo ver a tela? Direitinho? Tá aparecendo direitinho? Ou eu caí, gente? Não, acho que não caí, não. Pronto. Flávia já me ajudou aqui. Valeu, gente. Valeu. Ok. Então, hidro, água, fluido. Estática, equilíbrio. Equilíbrio, repouso, tá? Repouso. Então, na hidrostática, a gente estuda os fluidos em repouso. Em alguns livros, a palavra hidro é substituída por fluido. Então, você tem a fluidostática. É uma área da física que estuda os fluidos em equilíbrio, os fluidos em repouso. Essa etimologia da palavra ajuda a gente a ter uma compreensão do que é o objeto de estudo, do que é que a gente vai estar estudando. Tá? Embora inicialmente esse conceito não pareça um conceito associado a fluido, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de pressão. Ah, professor, mas eu vi que em hidrostática tem uma parte de densidade também e tal. Bom, essa parte de estudo da densidade é uma parte que eu deixo para química. Tá? É explorado bastante em questões de química, questões envolvendo solubilidade e tal. Então, eu prefiro, na minha programação, deixar essa parte de densidade para ser trabalhada lá com o professor de química, tá? Então, isso aí, provavelmente, vocês devem ver nas aulas de química. E, geralmente, quando cai no Enem, é cobrado mais voltado para a química do que para a física. Mas vamos lá. Obviamente que os recortes que couberem a física, eu vou trazer aqui para vocês e vou mostrar para vocês aqui onde é que cabe a física nesse estudo da densidade. Mas, inicialmente, aqui a gente vai definir o conceito de pressão. O que é a pressão? Ó, eu tenho uma determinada área, tá? O piso aí, tá? O solo, enfim. Uma determinada área. E aí, eu aplico nessa área uma força. Vejam que essa força está meio inclinadinha, né? Está com uma determinada inclinaçãozinha. Eu aplico essa força. Bom, ao aplicar essa força, o que é que vai acontecer? Eu vou decompor essa força, ó, e vou ter duas componentes. Uma componente que vai ser
normal à superfície, tá? Aqui não quer dizer que essa força é a força normal, não, tá, gente? Quer dizer que essa força, ela é normal à superfície. Eu estou querendo dizer que ela forma um ângulo de, olha aqui, um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, por isso que eu estou chamando ela de força normal. Mas poderia ser qualquer força, desde que essa força fosse perpendicular à superfície aqui da área, tá? Tem alguém que está com algum problema, gente, de visualização da imagem? Você tenta entrar e sair da aula, Renata, para ver se melhora. Marcos tá com problema também, Marcos, o seu? Ou tá ok? Ah, é isso. Eu acho que é só você, Renata. Acho que é só a Renata que tá com problema. Vou ver se ela vai e volta. Entra e sai. Mais alguém tá com algum problema, gente, de visualizar a imagem? Tá tudo ok? Meu consagrado Tony, ó você aí. Semana passada eu acho que eu mencionei você, falei alguma coisa me remetendo a você, dei algum exemplo que estava associado à sua pessoa. Bom, vamos lá. Vamos ver se Renata já conseguiu voltar. Conseguiu voltar, Renata? Veja aí se está tudo ok agora, para a gente seguir. Melhorou a imagem? Ok, show de bola. Então, pessoal, eu aplico a força ao longo dessa área. E o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai rolar? Bom, eu decompus essa força. Uma componente vai estar paralela à área, que eu estou chamando de FT, força tangencial, e outra componente vai estar formando um ângulo de 90 graus com essa área. E aí, galerinha, o que é que vai rolar aqui? Ó? O que a gente está chamando de pressão, na realidade, vai ser o estudo dessa distribuição dessa força normal ao longo dessa área de contato. Então, como que essa força normal se distribui ao longo dessa área? É o que eu estou querendo, é o que eu estou definindo aqui como sendo a pressão exercida por essa força ao longo dessa área. No Sistema Internacional de Medidas, essa força é medida em Newton, né? Toda força é medida em newtons, e a área ela é medida em metros quadrados. Então, Newton por metro quadrado, a gente chama isso de Pascal, tá? Uma informação importante é a medida do ATM, né? Um ATM equivale a 101.298,2 pascais. Só que a gente faz uma aproximação bem bonitinha aqui desse 1 ATM. A gente aproxima isso para 10 a quinta pascais ou 76 centímetros de mercúrio. Tá? Bom, o que é que acontece? Presta atenção aqui. O que é esse ATM? Um ATM? Um ATM é a pressão exercida pela atmosfera a nível do mar. Então, ATM aqui é atmosferas. Então, um ATM é uma atmosfera. 2 ATM, 2 atmosferas. Ou seja, 2 vezes a pressão exercida pelo ar a nível do mar. Tá? Então, o ATM é essa unidade de pressão. A unidade do Sistema Internacional de Medidas é o Pascal, que a gente ainda pode colocar, ó, que o ATM ele é 100 quilopascais, poderíamos dizer assim também, 100 quilopascais é uma unidade de medida também muito utilizada, tem um centímetro de mercúrio, tem o MCA, tem algumas unidades de medida. O MCA é o metro de coluna d'água, né? Então, um ATM equivale a 10 metros de coluna d'água. Grave bem essa medida, tá, gente? Porque é uma medida importante, é um macete importante também que eu vou ensinar para vocês, associado a esse MCA, que é o metro de coluna d'água. Então,
Essa é a definição de pressão. Quero chamar a atenção aqui para alguns aspectos. O primeiro aspecto aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Pressão é a força normal dividido pela área. Ok. A relação da pressão com a área é uma relação de proporção inversa. Se eu aumento a área, eu reduzo a pressão na mesma proporção. Então, se eu dobro a área, eu divido a pressão por 2. Se eu triplico a área, eu divido a pressão por 3. Em contrapartida, se eu diminuo a área, eu aumento a pressão, mantendo essa força aqui constante, tá? Então, já com relação à força, pressão e força são diretamente proporcionais, de modo que se eu aumento a força, eu aumento a pressão. Se eu diminuo a força, eu diminuo a pressão na mesma proporção. Então, em relação à força, a pressão vai ser diretamente proporcional, tá? Bom, pessoal, o seguinte, como é que seria o comportamento aqui da pressão, da força, perdão, com relação à área? A proporção aqui da força com a área. Bom, se eu aumento a área, eu diminuo a força na mesma proporção. Então, força e área são inversamente proporcionais, tá? Então, basicamente, a análise de proporcionalidade que a gente tem que fazer é essa. E aí a gente já começa a dialogar com a prova do Enem. Como assim, professor? Vamos pensar? Vamos pensar? O japonês, ele deita na cama de prego ou na cama de pregos? Ou seja, a cama que ele deita tem um prego só ou tem vários pregos, gente? Vários pregos, né? Ele não deita em um prego só. Ele não senta em um prego só. Lá ele deita em vários pregos. Vários. Por que, professor, vários pregos? Porque quando você coloca vários pregos, você está aumentando a área de contato. Se você está aumentando a área de contato, você está aumentando a distribuição da força normal ao longo daquela área. Logo, se você aumenta essa distribuição, você está diminuindo a pressão. Você está suavizando essa pressão, porque a força está mais distribuída. Ela não está concentrada em uma área pequena. Você tem uma área maior, maior área, menor pressão. Então, a cama do japonês é uma cama de pregos, tem vários pregos, por quê? Porque você aumenta a área, ao aumentar a área, você diminui a pressão. Então, a lógica é essa aí, tá? Eu não sei se vocês já viram também, já acontece, é muito comum, quando você vai no mercado, sabe a sacolinha plástica que você compra, que vem as compras, aquela sacolinha branca, que você bota as compras de mercado? Quando você está transportando aquela sacolinha por muito tempo, vocês percebem que as alças vão ficando mais finas, elas vão esticando e ficando mais finas. Quem já percebeu isso aqui? Dá um ok para eu ver se está todo mundo aí na aula. Dá um ok aí. Você já percebeu isso? Quando você... muito bem, muito bem. A alça vai ficando mais fininha. Ela vai ficando mais fininha, não é? Ficando bem mais fininha. Quando ela fica mais fininha, aquilo corta os dedos da gente. É horrível carregar compra, sacola pesada, com aquela alça de plástico da sacolinha bem fininha. Não é horrível isso? Não é ruim, gente? Mas o que é que está acontecendo ali? Quando a alcinha ela fica mais fininha, você está diminuindo a área de contato. E ao diminuir a área de contato, você aumenta a pressão. Por quê? Pressão e área, elas são inversamente proporcionais. Então, a sacada aqui, a lógica, o pensamento tem que ser esse. E quando eu estou dialogando isso aqui com vocês, eu estou entrando na lógica do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Vamos pensar em outra coisinha aqui também, ó. Mochila. Quando você bota a mochila nas costas, com as duas alças nas suas costas, uma mochila cheia de livros, tá? Você botou a mochila nas costas com as duas alças. Aí depois você tira uma das alças e deixa só uma dessas alças pendurada nas suas costas. O que é que você diminuiu aí?
que é que você diminuiu? O que é que você aumentou na realidade? Quando você está com as duas alças, você tem uma maior área. Maior área, menor pressão. Quando você está com uma alça só, você diminuiu a área. Menor área, maior pressão. É por isso que a pressão nos nossos ombros é maior quando a gente usa a mochila com uma alça só. Quando a gente usa com as duas, você distribui melhor essa força, peso, que vai se comportar como uma força normal, ao longo dos seus ombros, fazendo com que a pressão seja menor. É por isso que aquelas mochilas com aquelas alças bem acolchoadas, bem largas, a gente tem a sensação de que a gente consegue carregar uma carga maior com aquelas mochilas. Por quê? Porque o que você está fazendo na realidade é melhorando a distribuição da pressão nos seus ombros. Vai doer menos, vai incomodar menos, e como você aumentou a área, você está diminuindo essa pressão. Então, a lógica que o Enem vai utilizar e vai explorar é muito essa aí que eu estou falando com vocês. Você sabe fazer essa análise direitinho? Você sabe identificar essas coisinhas nos pormenores, nos detalhes? É isso que o Enem vai explorar de vocês, tá? Então, esse diálogo que eu estou tendo com vocês aqui é um diálogo bem a cara da prova do Exame Nacional de Ensino Médio, tá bom? Bom, vamos lá. Então, segue o fluxo aqui. Dito isto, vamos falar sobre o teorema de Stevin. Teorema de Stevin, esse é o conteúdo de hidrostática que vocês vão ver nas questões aí, que mais caiu de 2009 para cá. Isso é o mais cobrado. A maioria das questões que você resolveu, que a gente vai resolver, vocês vão ver aí, são questões que cobram esse teorema, o teorema de Stevin, tá? Então, imagine aqui que eu tenha dois pontos ao longo de um mesmo fluido, um ponto A, um outro ponto que eu vou chamar de ponto B. Né? Esse fluido tem uma densidade, uma massa específica μL, a massa específica do líquido, massa específica ou densidade. Vamos lembrar que, em se tratando de fluidos, massa específica e densidade é basicamente a mesma coisa, toda vez que a gente estiver falando de um fluido, tá? Se esse fluido for um fluido homogêneo, beleza? Vamos lá, então, eu tenho dois pontos nesse fluido aí de massa específica μ é uma letra grega, tá sob a ação aí da gravidade, e aí esses dois pontos, eles apresentam um desnível, uma diferença de nível. O que é que o Stevin ele vai estabelecer? Ele vai dizer o seguinte, ó, a diferença de pressão entre esses dois pontos não vai depender da densidade, não vai depender de mais nada. Vai depender única e exclusivamente desse desnível entre esses dois pontos, dessa diferença de profundidade entre esses dois pontos, tá? Então, o teorema de Stevin, ele vai trazer justamente isso aí. Essa diferença de pressão vai depender dessa diferença de profundidade entre esses dois pontos, tá? De modo que, se você tiver pontos com a mesma profundidade, o mesmo desnível, né? Ou seja, estão no mesmo nível na realidade, se os pontos estão nivelados ao longo de um fluido, a pressão sobre esse ponto, esses pontos, vai ser a mesma. Você vai ter o fluido submetido à mesma pressão. Por quê? Porque não tem diferença de nível de um fluido para o outro, tá? Bom, então, se eu aumento essa diferença de profundidade, se eu aumento isso aí, ou diminuo, eu vou estar aumentando essa diferença de pressão. Agora, se eu chegar numa situação em que eu estou tomando como base o topo do fluido até onde está o outro ponto, do topo do fluido até onde está o outro ponto, essa referência é chamada de profundidade. Não seria desnível. Veja que o desnível é quando os dois pontos estão submersos no fluido. Não é o caso desse segundo exemplo aqui, onde um dos pontos ele está na superfície do fluido. Se você está medindo na superfície para baixo, você está medindo profundidade. Viagem no seguinte, ó, a altura a gente mede da superfície para cima.
Isso é a altura, da superfície para cima. Da superfície para baixo, a gente vai chamar isso de profundidade. Tá bom? Peguem a visão nisso aí. Se eu quiser a pressão no ponto A ali, ó, pressão P no ponto A, o que é que vai acontecer? Se esse fluido ele tiver com a tampa dele aberta ali, né? Tampinha aberta, o ar vai estar exercendo pressão sobre esse fluido. Porque vamos lembrar, gente, ó, tem que ter contato para exercer pressão. Por quê? Porque força normal, tem que ter contato, tá? Se não tiver contato, não exerce pressão, tá bom? Se não tiver contato, não vai exercer pressão. É preciso que haja um contato para que exerça pressão. Se eu tampo o recipiente do fluido, qual é o contato do ar externo com o interior desse fluido? Nenhum. Não tem contato, então não vai ter pressão. Para que tenha pressão, eu preciso que tenha um contato. Então, se eu tiver com esse recipiente ou vasilhame aberto, eu vou dizer que na superfície aí a pressão é P0, que é a pressão provavelmente atmosférica, e aí a gente vai ter que a pressão no ponto P menos P0, ou seja, a diferença entre essas pressões, a pressão no ponto A, perdão, menos a pressão no ponto B, vai ficar P menos P0, isso é igual à densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Então fica assim, ó. Tá? Eu isolo aqui essa pressão P. A gente chama essa pressão P de pressão absoluta. P0 a gente vai chamar de pressão na superfície ou pressão atmosférica, vai ser a mesma coisa. E essa pressão do líquido efetiva, né, a gente vai chamar de pressão hidrostática. Densidade vezes gravidade vezes profundidade, o HI na altura, o HI é a profundidade. Densidade vezes gravidade vezes profundidade. Isso é a chamada pressão hidrostática, tá? Bom, se a gente colocar os dois pontos ó, no mesmo nível, dois pontos estão aqui agora no mesmo nível, se isso acontecer, aí a diferença de pressão vai ser zero. Diferença de pressão vai ser zero, tá? Ou seja, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, tá? Então, pontos do mesmo líquido, no mesmo nível, têm pressões iguais. Galera, ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês aí, a maioria quer ir para a área de saúde, né? A maioria quer fazer medicina. Vocês já aferiram pressão? A pressão arterial? Quem já tomou aferição de pressão arterial? Ou já tomaram a sua, né? Aferiram a sua pressão? Ou você já aferiu, usou aquele aparelhozinho? Aqui em casa eu tenho um aparelho, gente. Eu sou hipertenso, tomo um remedinho, né? Tenho que ter um aparelho. Tem um aparelho aqui de pressão. Na realidade, não tinha que ter um aparelho, não. Mas eu tenho porque eu também sou hipocondríaco, tá? Mas, assim, imagine o seguinte. Imagine a seguinte situação. Você pegou, tem um de pulso e tem um de ombro, o de bíceps, né? Você está medindo a pressão arterial. Vocês já repararam onde é que você posiciona aquele aparelhozinho para poder tomar essa medida? Vocês já observaram onde é que você posiciona isso? Já fizeram a observação? É no mesmo nível do coração. Deixa eu ver se dá para ver aqui meu coração para vocês. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente bota aqui no bíceps, ó, que está no mesmo nível do coração, ó. No mesmo nível do coração. Porque você quer saber a pressão aqui, ó, nas artérias que passam pelo coração. Só que, como o fluido é o mesmo, que é o sangue, a profundidade desse ponto aqui, que é o bíceps, e a profundidade desse ponto aqui, que vai ser uma região de artéria do meu coração, essas profundidades são equivalentes. Significa dizer que, para essas profundidades, a pressão é a mesma. Vamos lembrar, gente, que profundidade a gente mede de baixo para cima. Então, levando em consideração essa lógica, quando você estiver em pé, a sua pressão ela vai ser maior ou menor no seu pé? Ela vai ser maior, né?
o ponto de maior profundidade do seu corpo, no que diz respeito ao sangue, é justamente o seu pé. Tá? O pé é o ponto de maior profundidade. Então, essa pressão no pé, pressão que você vai medir no pé, vai ser maior do que a pressão que você mede na altura do coração. Tá bom? A lógica é essa aí. Beleza? Bom, eu vou trazer uma aplicaçãozinha aqui, que é um barômetro de Torricelli. Barômetro, vem bar, é uma unidade de pressão também. Barômetro é um instrumento usado para medir pressão. Tá? O barômetro de Torricelli, ele usa um líquido que é o mercúrio. Tá? O mercúrio, ele é um material muito utilizado para você fazer essa... Exatamente, Tony, exatamente. Quando a pressão cai, deita a pessoa e eleva as pernas. Muito bem, Tony. Quando você deita a pessoa e eleva as pernas, você consegue fazer com que a pressão dela aumente. Exatamente. Exatamente. Perfeito, cara. Por quê? Porque você inverte a lógica, né? Você inverte a lógica. Se você tinha aqui, ó, quando você está em pé, a pressão é maior nos seus pés, quando você está em pé, por quê? Porque o seu pé vai ser o ponto de maior profundidade. Quando você inverte isso, quando você deita, quando você está deitado e você eleva suas pernas para cima, você eleva as pernas da pessoa para cima, agora você está invertendo isso. Seu ponto de maior profundidade vai estar aqui na região da sua barriga, da sua cabeça. Então, você está aumentando a pressão, contribuindo com o aumento da pressão aqui arterial. Por isso que a pessoa tem que ficar com a perna para cima e deitada. Muito bem, Tony. A lógica é essa aí mesmo. Tá? Essa é a lógica. Esse é o espírito. Perfeito. Bom, então o mercúrio ele é muito utilizado para propriedades termométricas, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, uma colunazinha de mercúrio, imersa no mercúrio. O que é que vai acontecer? Essa coluna vai se equilibrar com esse mercúrio aí a uma determinada alturazinha, Hzinho. Quando esse equilíbrio é atingido, significa dizer que a pressão, vou pegar em 2 pontos aqui, ó, a pressão no ponto externo, ela vai ser igual à pressão no ponto interno. A pressão no ponto externo vai ser igual à pressão no ponto interno. Olha lá, ó, pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Só que quem é a pressão no ponto A? Né? Que pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica, né? O ponto A está em contato com A. E aí a gente aplicando o teorema de Stevens, a gente vê que PA vai ser igual a PB, essas pressões têm que ser iguais. Só que quem é a PB? O PB é a pressão no interior dessa colunazinha de mercúrio. Isso está equilibrado. Você não tem pressão fazendo com que o líquido volte do vaso, muito menos com que o líquido adentre mais no tubinho. Você tem um sistema aí exatamente equilibrado. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, tá? Numa experiência aí que é feita em nível do mar, viu, gente? Onde a pressão é 1 atm. Então, você vai ter aqui a pressão do ponto A é a pressão atmosférica, que é 1 atm. Ó, isso vai ser igual à pressão no ponto B. Essa pressão no ponto B vai ser a pressão dessa coluna de mercúrio. Vai ser P0, que é a pressão ali naquele interiorzinho ali de ar. Como é vácuo, né? Essa pressão P0 vai ser aproximadamente 0. Não tem matéria para estar exercendo pressão, né? Tem que ter matéria para exercer essa pressão. Mais a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura. E aí, como a gente sabe, o P0 ali é 0, a gente sabe o valor da densidade do mercúrio, sabemos o valor da gravidade, a gente consegue determinar essa alturazinha aí, tá? A gente consegue determinar essa alturazinha aí.
Bom, essa altura vai ser 76 centímetros de mercúrio. Então, quando você faz essa continha, você chega à conclusão de que uma altura de mercúrio de 76 centímetros, ela vai exercer uma pressão na sua base de 1 atm. Se você tem mercúrio confinado a 76 centímetros de profundidade, a pressão que ele vai exercer vai ser a pressão de 1 atm. Tá bom? Beleza? Vixe. Então, 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio. Isso é igual a 10 a quinta pascal de pressão. Tá? Se eu troco o mercúrio ali pela água, a altura dessa coluna vai para 10,3 metros aproximadamente. E aí a gente aproxima isso para 10. Então, 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, ou seja, 10 a quinta pascal. Isso equivale a 10 metros de coluna d'água, tá? Então, 10 metros de coluna d'água, isso equivale a 1 atm, 10 a quinta pascal, 100 quilopascais. Isso é a pressão atmosférica. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida por aqui? Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente, rapidinho e já volto. Tá. Voltei. 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 Vamos lá. Eu volto sim, Vitória. Volto sim a explicar o experimento. Ó, pessoal, sempre que vocês estiverem assim, nessa aula, é uma aula de 2 horas, é longo o tempo, né? Então, tem uma questão cerebral que vocês precisam levar em consideração. Qual é a questão cerebral? Vocês ficam 2 horas na mesma posição. Na mesma posição. O que é que seu cérebro entende? Seu cérebro entende que você está se acomodando para dormir. Ele vai começar a liberar determinadas substâncias que vão estimular o seu sono. E você quer cochilar durante a aula? Não. Então, o que é que você precisa fazer? Você tem que sempre estar fazendo algum exercício de alongamento, tá? Mudar de posição, levantar um pouquinho, esticar as pernas, porque isso vai, volta e meia você fazendo esse alongamento, isso vai fazer com que seu cérebro não entre numa zona de acomodação, não se condicione numa zona de acomodação e você consiga manter o nível de oxigenação para você conseguir entender o que está sendo construído na aula. Então é importante isso, tá, gente? Peguem visão nisso aí, comece a alongar aí, quem sente sono durante a aula, começa a alongar aí, começa a mudar de posição, que você vai ver que esse sono vai logo embora. Bom, mas vamos seguir aqui com o nosso baile.
Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês aqui, né, que Vitória pediu para que eu desse essa explicada novamente. O que é que vai acontecer aqui, Vitória? O experimento basicamente consistiu de você pegar um recipiente com uma determinada quantidade de mercúrio, eu emborquei na outra vasilha que continha mercúrio também, mesmo fluido. Chega um momento, Vitória, que isso equilibra, que você não vê mais esse fluido nem subir, nem descer. Esse fluido fica equilibrado aí. Por que esse fluido fica equilibrado? Porque a pressão externa, que é a pressão atmosférica, ó, a pressão externa, que é a pressão atmosférica, isso aqui é a pressão externa, fora do recipiente, ela está igual à pressão interna, que é a pressão dentro do recipiente. Então, pressão externa se iguala com a pressão interna, e ao se igualar, você não vê mais esse líquido ele subir nem descer, essa coluna fica parada, tá? E essa coluna ela vai ficar parada, para que alturazinha? Esse líquido para de se mover, para que altura desse líquido? Qual é a alturazinha do mercúrio, dessa torrezinha aqui de mercúrio, segundo a qual o líquido não escoa mais, ele para de se mover? Fazendo a experiência, a gente constata que é para uma altura de 76 centímetros. Por que isso? Porque para uma altura de 76 centímetros, a pressão atmosférica, ela está igualada com a pressão interna dessa coluna, a pressão hidrostática dessa coluna aqui, ó, de mercúrio. Então, é para essa alturazinha de 76 centímetros que isso acontece. Desse modo, a gente consegue concluir que cada 76 centímetros de mercúrio, de uma coluna de mercúrio, vai ser equivalente a uma atmosfera de pressão. Um atm de pressão equivale a 76 centímetros de mercúrio. E aí, se esse fluido for a água, aí você vê que essa altura ela aumenta para 10 metros. Cada 10 metros de profundidade na água, Vitória, equivale a 1 atm de pressão. Cada 10 metros equivale a 1 atm de pressão. Entendeu? Pronto. Eu não sei se vocês já viram. Show, show. Em relógio, gente, tem uma informaçãozinha assim, ó, water resistant. E aí dá um valor de pressão ou dá uma altura. Quem está com o relógio aí pode olhar no fundo do relógio, ver aí se no fundo do seu relógio qual é a informação que aparece. Se é altura ou se é um valor de pressão mesmo. Geralmente é altura. Alguém aí com o relógio? Exatamente, Tony, exatamente. Os metros que pode mergulhar. Para o relógio funcionar, né? Porque na realidade, Tony, você pode mergulhar até mais profundo do que aquilo. Mas se você mergulhar mais profundo do que aquilo ali, você vai quebrar o relógio. O relógio vai deixar de funcionar. Então, esse valor aí é o valor máximo que você pode mergulhar sem que o relógio ele pife. Tem a ver com a pressão, exatamente, Tony. Tem a ver com a pressão. Vamos supor, Tony, que você tem um relógio aí de 50 metros. O Hora Resistant, a resistência dele aí é de 50 metros. O que é que significa dizer, Tony? Bom, cada 10 metros você tem 1 atm de pressão. Cada 10 metros você tem 1 atm de pressão. Então, significa dizer, Tony, que esse seu relógio de 50 metros de profundidade,
ele vai ter uma resistência de até 6 atm de pressão. Por que 6 atm, professor? Gente, rapaz, que é isso? Que violência é essa? É porque a gente às vezes esquece, Tony, quando a gente está mergulhando, a gente às vezes esquece que já tem 1 atm de pressão, né, a nível do mar. Então, a nível do mar, você já tem 1 atm. Exatamente. Então, a cada 10 metros que você desce, você está aumentando 1 atm. Então, desceu 10 metros, 2 atm. Desceu mais 10, 3 atm. Então, 30 metros, 4 atm. 40 metros, 5 atm. 50 metros, 6 atm, porque você já tem um de fora. Então, o seu relógio ele pode dizer assim, ó, em outras palavras também, o seu relógio pode trazer, ao invés de dar a profundidade em metros, ao invés dele falar 50 metros, ele pode dizer assim, ó, esse relógio aqui, ele tem resiste uma pressão de 10 atm. 10 atm, aí você vai concluir o quê? Bom, se é 10 atm, já tem um de fora, então eu vou ter aí para cada 1 atm 10 metros de profundidade de água, significa dizer que se o relógio indica que ele resiste 10 atm, você pode mergulhar até 90 metros na água, tá? Beleza? Então tem que ter essa consciênciazinha aí. Bom, vamos lá. Princípio de Pascal, tá, gente? Princípio de Pascal. O que é que diz o princípio de Pascal? É um princípio que já caiu também bastante, tem muita aplicabilidade, tá? Toda vez que você produz um aumento de pressão em um ponto de um líquido que está em equilíbrio, você consegue transmitir esse aumento de maneira integral e instantânea a todos os demais pontos desse líquido. E aí, o que é que vai acontecer, galera? O que vai acontecer é que, graças ao princípio de Pascal, a gente descobriu que a gente pode controlar algo que está distante da gente usando o fluido. O princípio de Pascal é o que permite, por exemplo, o sistema de freio hidráulico. Tá? O freio hidráulico ele funciona graças ao princípio de Pascal. Né? Se não fosse o freio hidráulico, a gente ia frear o carro igual os Flintstones. Quem já assistiu esse desenho? Isso é mais das antigas. Os Flintstones. Era um grupo uma família, na realidade, né, de pessoas das cavernas. E aí eles tinham carro, né? Aqueles carros com roda de pedra e tal. Eles tinham dinossauros de estimação. Era um desenho animado. E aí eles, para frear os carros, eles colocavam, né, abriam um compartimento dentro do carro e eles colocavam o pé no chão para poder frear o carro, né? Uma maneira bem rudimentar de você frear um veículo. Obviamente que exageros à parte, seria muito mais inviável você frear um veículo, frear um automóvel, usando, se você não tivesse o domínio desse princípio aí, do princípio de Pascal, tá? Então, se eu exerço aqui ó, um acréscimozinho de pressão, esse acréscimo de pressão ele é distribuído de maneira igualitária em todos os pontos do fluido, tá? Uma grande aplicação desse princípio de Pascal é a chamada prensa hidráulica. O elevador, o macaco hidráulico também vai funcionar com um princípio muito parecido, tá? Então, eu tenho aqui um fluido que está em equilíbrio hidrostático, tá, gente? E aí, vamos supor que eu quero erguer esse carro aí, ó. Ó. Eu vou gerar um acréscimo de pressão de um lado. Como eu tenho que esse fluido é o mesmo, o acréscimo de pressão que eu gero de um lado, ele é distribuído de maneira igualitária ao longo de todos os pontos do fluido. Então, o acréscimo de pressão que eu produzo de um lado, vou gerar esse mesmo acréscimo do outro. Então, se eu exerço aqui de um lado uma pressão
de modo que eu desloco o meu êmbolo do lado esquerdo a uma profundidade H1, eu vou produzir do outro lado um deslocamento no êmbolo do lado que está o carrinho a uma profundidade H2 diferente de H1. Por que diferente? Porque essas áreas aqui, a área de contato do êmbolo 1, vou chamar de A1, a área de contato do êmbolo 2, que vai ser A2, vai ser diferente. Então, essa diferença de pressão que eu gerei de um lado do fluido vai ser o quê? F1 sobre A1. Né? A diferença de pressão que eu gerei do outro lado é o ΔP2. Por quê? Porque o acréscimo de pressão que eu produzo de um lado tem que ser igual ao acréscimo de pressão que eu produzo do outro. Isso vai ser F2 sobre A2. E aí a gente chega nessa relação. Onde você tem menor área, você tem menor força. Onde você tem maior área, você vai ter maior força. E aí você acaba criando uma coisa chamada de multiplicador de força. Bom, eu não tenho força suficiente para erguer o carro, mas eu consigo colocar um sistema de fluidos que vai me permitir erguer esse carro exercendo uma força muito menor do que a que eu demandaria se não estivesse utilizando esse sistema de fluidos. Tá? Bom, a variação dos volumes vai ser a mesma, tá? Para ambos os lados. Então, você vai ter uma variação de volume para um lado, o volume que vai ser deslocado de um lado vai ser igual ao volume que vai ser deslocado do outro. Como o volume de um cilindro aí é a área da base vezes a profundidade, né? Então, você vai ter que a área da base de um vezes a profundidade de um vai ser igual à área da base do outro vezes a profundidade do outro. Essa relação aí que a gente vai ter, né? Você não vai ter uma variação de volume diferente de um lado e do outro, tá? Como essa área e esse deslocamento são inversamente proporcionais, então a gente vai ter que também o trabalho realizado de um lado é igual ao trabalho realizado do outro, tá? Então, há essa equivalência também nos trabalhos. F1 é igual a F2, ou seja, o trabalho realizado pela força 1 é igual ao trabalho realizado pela força 2. O que é de se esperar? Por que isso é de se esperar, professor? Porque não tem ninguém criando energia. A energia não pode ser criada nem destruída. A energia tem constante processo de transformação. Então, a energia que está sendo implicada de um lado tem que ser igual à energia que está sendo implicada do outro, porque você não está criando energia, você não está construindo energia. A energia ela não pode ser criada nem destruída, ela vai estar em constante processo de transformação. Ok, minha turma? Tranquilo? Segue o baile. Último princípio de hidrostática aí. Hidrostática é um assunto, gente, bem clean, um assunto bem compacto, mas já apareceu em muita questão mesmo de hidrostática, tá? Então, princípio de Arquimedes, tá? O que é que diz o princípio de Arquimedes? Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, a história de Arquimedes, né? Mas reza a lenda que Arquimedes, reza a lenda não, né? Ele era realmente um dos conselheiros reais, né? Ele era um conselheiro do rei, era o sábio, né? Sábio que dava conselhos ao rei. E um dia o rei, ele interpelou Arquimedes, dizendo o seguinte: Arquimedes, eu mandei um ourives fazer uma coroa para mim. Eu quero que e dê para esse ourives uma porção de ouro. Só que, Arquimedes, eu suspeito que esse ourives ele tenha misturado esse ouro com algum outro material, de modo que ele não utilizou todo o ouro que eu concedi a ele para fazer a minha coroa. Eu acho que ele misturou esse ouro com alguma outra coisa, e eu quero saber de você, Arquimedes, se essa coroa é uma coroa feita com todo o ouro que eu entreguei para esse ourives, ou se essa coroa ela é uma coroa, digamos assim, é uma coroa que não é de ouro totalmente. E aí ele impôs esse desafio ao rei. Aí o rei pegou e... Poxa... Quer dizer, o rei impôs esse desafio a Arquimedes. Arquimedes pegou e pensou, como é que eu vou descobrir?
que essa coroa é verdadeira, ela é falsa e tal. Arquimedes foi para sua casa, né, pensando nisso, encucado, né? É que eu vou descobrir isso. É que eu vou formular isso aqui. E aí, chegando em casa, Arquimedes pediu para uma de suas criadas, né? Ele era um cara muito rico, preparar um banho para ele. E naquela época, como era o banho? Você enchia uma banheira com água, né? E a pessoa entrava ali na banheira, a banheira com água quente, a pessoa entrava ali na banheira e se banhava, né? O banho era dessa forma que funcionava naquela época, né? E aí Arquimedes pediu para essa criatura lá preparar esse banho. E aí ela foi lá, preparou o banho, só que era uma criada um pouco desastrada. E aí ela não acabou enchendo muito a banheira. Ela encheu com muita água a banheira. Bastante água mesmo. E quando Arquimedes foi tomar o banho, Arquimedes era um cara muito voluptuoso, né? Ele era um cara bem cheinho, bem gordinho. E aí quando Arquimedes ele entrou na banheira, a água da banheira ela transbordou pelo quarto, molhou tudo. E Arquimedes ele foi movido por um acesso de fúria, ele ficou muito enraivado com aquilo ali. Só que na medida em que ele estava enraivado, que ele foi olhando aquela água em seu redor, ele percebeu o seguinte, ele percebeu que quando você coloca algo imerso dentro de um fluido, se deu conta disso. Como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, o espaço que era ocupado pelo fluido passa a ser ocupado pelo corpo. E aquele volume de água do fluido tem que ocupar um outro espaço, já que ele não pode estar mais ali, ocupando o espaço que ele estava anteriormente. Então, um volume do fluido, uma parte do volume do fluido era deslocada. Foi aí que Arquimedes teve a grande e brilhante ideia. O que é que ele ia fazer? O que é que foi que ele propôs ao rei? Ele pediu para que o rei pegasse uma porção de ouro, idêntica à porção que ele tinha dado para o ourives, a mesma quantidade que ele tinha dado para o ourives. E Arquimedes levou um aquário para a presença do rei, encheu o aquário até uma determinada marca d'água, marcou, né, o volume, e aí colocou a coroa do rei dentro da água e anotou o volume que foi precipitado, o volume que subiu. Ele tomou nota, marcou aquele volume que subiu. E aí ele disse para o rei, agora quando eu colocar essa porção de ouro aqui dentro, se essa coroa foi feita com todo o ouro que o senhor forneceu, ao colocar essa porção de ouro aqui, o nível da água tem que ser o mesmo. A gente está falando da mesma quantidade de ouro, então o nível da água tem que ser o mesmo. Se o nível da água não for o mesmo, então significa dizer que esse ourives, ele trapaceou mesmo e roubou uma parte do ouro, não fez a coroa com todo o ouro. E aí Arquimedes fez a experiência, o nível estava diferente, como o nível deu diferente, o rei concluiu que o ourives havia lhe roubado, né? Mandou prender o ourives e decapitou esse ourives. Essa é uma lenda que está associada com esse princípio de Arquimedes, que é esse princípio que eu vou mostrar para vocês. Então, algo muito parecido com o que está acontecendo aqui agora. Você coloca uma pedra dentro de um recipiente cheio d'água, como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá, gente? É importante você dizer que é ao mesmo tempo. Que eu posso ocupar o lugar que vocês estão aí agora, vocês podem ocupar o lugar que eu estou aqui agora. A gente só não pode fazer essa ocupação ao mesmo tempo. É simultaneamente que isso não pode acontecer. Então, reparem, o que é que vai acontecer? Eu coloquei uma pedrinha dentro do líquido, essa pedrinha, na medida em que ela foi submergindo no líquido, ela foi deslocando uma parte do líquido, foi tomando o espaço que era ocupado anteriormente por esse líquido. Tá? O que é que vai acontecer? Então, tem uma parte do líquido que está imersa, tem outra parte uma parte do corpo, perdão, que está imersa, outra parte do corpo que vai estar emersa, ou seja, uma parte está dentro do líquido, o imerso, outra parte está fora do líquido, ou seja, o emerso. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? O líquido ele vai tentar empurrar o corpo para sair daquele espaço, para que o líquido possa voltar a ocupar aquele espaço. O líquido vai resistir a essa invasão
desse corpo. E vai empurrar o corpo, vai dizer, saia daqui, eu não lhe quero aqui, eu quero voltar ao meu espaço, ocupar o meu espaço. E aí, o que é que vai acontecer? Bom, a gente vai ter que o volume imerso do corpo, ele vai ser equivalente ao volume do líquido que foi deslocado. Ou seja, o espaço que o corpo está ocupando agora é justamente o espaço que era ocupado pelo líquido. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. O corpo agora está ocupando espaço dentro do fluido, esse espaço era ocupado pelo líquido, está sendo ocupado agora pelo corpo. Ou seja, o volume do líquido que foi deslocado do seu lugar é equivalente ao volume do corpo que foi imerso, que entrou para ocupar o lugar do fluido, para ocupar o lugar do líquido. Tá? E aí, o que é que vai acontecer? Ó? O que é que vai acontecer? A gente vai dizer o seguinte, ó. Supor que a gente tem a ação da gravidade aqui, que tem que ser, né? Então, esse peso desse líquido que foi deslocado vai ser justamente a força que o líquido vai estar exercendo para reestabelecer, para restaurar, para reocupar aquele lugar. Então, essa força que o líquido vai estar exercendo, tentando ocupar de volta aquele lugar, essa força é o que eu chamo de empuxo. Ela vai ser equivalente ao peso do líquido que foi deslocado. É por isso, viu, Tony, que quando você está na piscina, você consegue carregar todo mundo. Por quê? Porque tem uma força atuando no corpo da pessoa que você está carregando, tentando empurrar a pessoa para fora. Então, já existe essa ajuda que é exercida pelo líquido, porque o líquido quer voltar a ocupar aquele lugar. Essa ajuda que o líquido está exercendo é essa força que a gente está chamando de empuxo. Tá? Então, o empuxo ele vai ser o peso do líquido deslocado. Bom, vai ser a massa do líquido deslocado, vezes a gravidade. Só que a massa desse líquido deslocado, qual a definição de densidade, gente? Densidade é massa sobre volume. Se eu quero a massa, eu faço densidade vezes o volume. Essa é a definição de densidade. Então, a massa do líquido vai ser a densidade do líquido, a massa específica do líquido, vezes o volume do líquido que foi deslocado. E aí a gente chega a essa relação, que o empuxo vai ser a densidade do fluido, vezes o volume do líquido que foi deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Não tem empuxo se não houver gravidade. Tem que ter gravidade para ter empuxo, tá, gente? O empuxo vai ser essa forcinha aí, ó, que está exercendo essa movimentação para tentar expulsar o corpo que está imerso no fluido, tá? O impulso vai ter sempre direção vertical e sentido sempre para cima, querendo tirar o corpo de dentro do fluido. Ok? Bom, então o impulso, ele é o peso do líquido que foi deslocado. Tá, pessoal? Isso é um impulso. Essa é a força de empuxo. Tranquilo? Agora, feita essa mobilizaçãozinha nossa aqui, já podemos fazer questões. É o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vamos partir para as questões. Vamos partir para as questões. Vamos lá? Todo mundo com o PDF aí? Estou tentando aqui abrir o meu aqui, ó. O meu já está aqui aberto. Opa. Tá aparecendo para vocês minha tela? Vou compartilhar aqui, porque quando eu finalizar a apresentação do PowerPoint, isso é minha tela. Olá, ó. Ó. Então, botando pressão nos estudos, a hidrostática no Enem é o tema dessa nossa aula de hoje, né? Então, vamos ver aqui como é que se dá esse processo da hidrostática aqui no Enem, tá?
Então, questão número 1, a questão do Enem 2010. Questãozinha do Enem 2010. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Então, vamos ver aqui, vamos entender por que que esse movimento de descida ele vai ocorrer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que diz aqui a nossa questãozinha? Um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro, parcialmente preenchido com água, que é emborcado, ele é virado para dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Eu travei, gente? Caí? Caí, pessoal? Me digam aí, por favor. Alô? Voltou agora. Ah, eu tinha caído, foi? Isso, deu travado. Ah, beleza. Olá. Então, um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água, que é emborcado, virado com a boca para baixo, dentro de uma garrafa PET cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1. Então, tá lá, ó. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo. Como é mostrado na figura 2. Então, o frasco desce. Você pressiona ou aperta a garrafa, o frasquinho desce lá. Tá? Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Por que é que você vai ter esse movimento de descida? O que é que justifica isso? Tá? Esse movimento de descida. Você vai aumentar a quantidade de água que fica dentro desse frasco. Você vai ter mais água dentro desse frasco. Né? E, consequentemente, isso vai estar associado a um aumento de pressão. Você vai ter um aumento de pressão. Né? Você vai ter, quando você aperta a garrafa por fora, você vai ter um aumento na quantidade de água dentro do frasquinho. E como você colocou mais água, né, isso vai fazer com que você tenha uma pressão maior. E esse aumento de pressão faz com que o, o frasquinho desça. Tá? É como se você tivesse o seguinte, é como se você estivesse aumentando a carga dentro do frasquinho. O frasquinho está mais carregado, ele estava vazio, só tinha ar ali dentro do frasquinho. Não tinha água dentro do frasquinho. Quando você aperta o ludião, o que é que você faz? Você faz com que a água entre no frasquinho. Você aumenta essa quantidade de água que fica dentro desse frasquinho, e ao aumentar essa quantidade de água, você faz com que essa pressão que está sendo exercida, ela seja maior. Tá? Então, aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco, é a resposta correta. O movimento de descida vai ocorrer por causa disso. Você aumenta essa quantidade de água dentro do frasco, consequentemente, isso vai gerar um aumento de pressão. Tá bom? Então, a consequência direta é o aumento da quantidade de água. Qual a resposta correta aqui? Letra C, né? Bota mais água. Isso vai fazer com que você aumente essa pressão. Bom, A2. Ó, rapaz, a física está em todo lugar, até no banheiro. Até no banheiro. Imagine você tá lá fazendo sua necessidade. Tem física ali. Olha lá, ó. A característica de funcionamento que garante essa economia é devida a... Então, vamos lá. Olha lá. Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso, até cobrir o sifão. Olha lá o sifão.
De acordo com o teorema de Stirling, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. Olha lá, gente, quando você solta a água, ó, você soltou a água, aqui, ó, o que é que acontece? Você eleva esse nível aqui, ó. Quando você eleva esse nível, você elevou esse nível aqui, ó, o que é que acontece? Você vai ter uma diferença de pressão. Se você vai ter uma diferença de pressão, você vai ter mais pressão do lado de cá do vaso, menos pressão do lado de cá do sifão, e essa maior pressão daqui ganha dessa menor pressão daqui, você tem uma diferença de pressão, a água vai e movimenta. No que ela movimenta, ela vai levando todos os dejetos aqui para sair pela tubulação. Vai funcionar dessa forma. Por isso que você tem esse curvadinho aqui, ó. Esse curvadinho aqui é justamente por causa disso. Tá? Aí, quando a água volta ao nível normal do vaso, né? Que é o nível do sifão, aí você não tem mais diferença de pressão, porque você equiparou o nível mesmo, você não tem mais diferença de profundidade. Lembre-se que só vai existir diferença de pressão quando houver diferença de profundidade. E aí você equilibrou o negócio aí, tá? Bom, ok. Em relação à válvula de descarga, a válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Ô, gente, qual é a característica que vai estar associada à maior economia de água? Quando eu economizo água, água é medida em que unidade de medida, gente? Qual a unidade de medida que a gente usa para medir água? Hein? Qual a unidade de Litro. medida que a gente... Oi? Pode dizer? Litro. Litro. Litro é unidade de quê? De que grandeza física? Volume. Volume. Então, se você está economizando água, é porque o volume de água que você está gastando ele é menor. Então, essa caixinha aí, ela vai proporcionar uma economia devido ao volume do tanque. O volume vai ser menor, você está gastando menos água e você está exercendo a pressão suficiente para fazer com que todos os dejetos ali eles sejam limpos, né? Sejam expurgados ali. Então, a resposta correta é volume. Letra B. Olha, gente, um assunto que vai ser predominantemente conceitual. É esse aqui. Predominantemente conceitual. Tá? Predominante. E vocês vão ver que o nível das questões é bem parecido. Olha essa aqui, ó. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Vamos lá, ó. Então, o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 quilopascais. Então, 20 kPa, 20 quilopascais. Então, a figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então, tá aqui, ó. Aqui é a ducha, o cano da ducha. Eu quero saber, a pressão da ducha está associado a qual altura, né? Qual profundidade dessas aqui? H1, H2, então, H3, H4 ou H5? Qual dessas aqui? Bom, pessoal, aí eu tenho que levar em consideração o seguinte, ó. Eu tenho que levar em consideração aqui o seguinte. Ó, o nível por onde a água vai sair é esse aqui. Então, por ser esse aqui, eu já posso eliminar aqui, ó, H4 e H5. Vou desconsiderar. Agora, eu vou tomar como referência o nível de baixo, o nível do meio ou o topo ou a superfície para determinar minha profundidade, gente. Profundidade eu tomo como base a superfície. Superfície, não falei isso aqui, não foi? Você mede profundidade a partir da
superfície. Então, a altura correta aqui, ó, vai ser justamente a altura H3. Vai ser justamente H3. Aqui, ó. H3. Qual a alternativa correta? Letra C. Questões predominantemente conceituais. Conceito de física aqui para você resolver, tá? A tese que você vai olhar assim, vai dizer assim, professor, parece que tem que fazer conta. Eu vou mostrar para você que você consegue fazer sem precisar arriscar um pinguinho de conta, gente, sem fazer nada de conta. Você consegue fazer a questão somente só pensando teoricamente, pensando conceitualmente. Tá aí um assunto que eu recomendo você dominar conceitualmente. Você que tem dificuldade em cálculo, você tem que merendar, almoçar, jantar esse tipo de questão aí. Essa questão tem que ser o seu foco se você tem dificuldade em cálculo. Por quê? Porque são questões simples, são questões tranquilas, associadas a conceitos simples da hidrostática. Não tem nada muito complexo aqui, não, tá? É o nível mais raso, mais rasteiro aqui de física. Ok, ó. Olha esse comando. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Então, vamos lá. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. O que é essa compactação, gente? Ó, o solo pressionado, né? Muita pressão no solo. Você quer diminuir essa pressão. Se você quer diminuir essa pressão, você pode fazer isso de duas formas. Ou você faz o veículo mais leve, você diminui o peso do veículo, né? Diminuindo o peso do veículo, você diminui essa pressão. Ou seja, você pode fazer isso diminuindo a força, né? Vamos lembrar, ó. Pressão é força sobre área. Eu posso diminuir isso diminuindo a força, que nesse caso vai ser o peso, estou tornando a máquina mais leve, ou eu posso fazer isso aumentando a área, já que a área é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu quero diminuir a pressão, eu posso fazer isso aumentando a área. A sugestão aqui que é dada é uma sugestão para você mexer nos pneus dos tratores. Você vai substituir os pneus dos tratores por pneus mais, e as opções são largos, estreitos ou altos. Vamos lá. Eu vou colocar o pneu mais alto. A altura do pneu vai influenciar em alguma coisa, gente? Pressão é força sobre área. A altura não vai influenciar. Eu quero que o pneu, se eu coloco o pneu mais estreito, o pneu mais fino, eu estou aumentando ou diminuindo a área de contato do pneu com o solo? Se o pneu é mais fino, mais estreito, Está diminuindo a área de eu tô contato, aumentando a pressão. Exatamente. Não é o que eu quero. Eu não quero aumentar a pressão, eu quero diminuir a pressão. Então, se o pneu é mais estreito, eu estou diminuindo a área. Se eu diminuir a área, eu vou aumentar a pressão. Não é isso que eu quero. Eu quero aumentar a área, tornar o pneu mais largo, aumentando a área, para poder diminuir essa pressão. Então, eu quero pneus mais largos, diminuindo a pressão sobre o solo, reduzindo a pressão sobre o solo. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, pneus mais largos. Eu quero pneus mais largos para exercer uma pressão, o quê? Uma pressão menor, tá? Aumentar a área para diminuir a pressão. Bem conceitual, tá vendo? Bem conceitual. Olha a questão 5. Questão 5. É nem 2013. Então, vamos lá, ó. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?
Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a força, ó, medida de força. Vamos lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga e, dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai ter aqui vai ser o caso clássico de F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Bom, quem vai ser esse F1? De um lado, F1 vai ser o peso da cadeira, do cadeirante, da plataforma, tá? Vai ser o peso. Força-peso. Peso é massa vezes gravidade, mg, tá, gente? Só que quem vai ser essa massa? Essa massa vai ser 65 kg da pessoa, mais 15 das cadeiras de rodas, mais 20 da plataforma. Então, vai ser 65 mais 15 mais 20. Isso aqui vezes G, que é 10. O problema que deu também é a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse peso vai ser igual a 65 mais 15, isso dá 80. 80 mais 20, isso dá 100. 100 vezes 10, isso vai dar 1.000. Então, tem um peso de 1.000 newtons, tá? Então, a gente vai colocar aqui no lugar de F1, eu quero o peso. O peso vai ser 1.000 newtons. E quem vai ser A1? A1 vai ser 5 vezes A2. O problema diz aqui que a área da cabeça do pistão é 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Então, F2 é a força que a bomba exerce. A força que a bomba exerce dividido por A2. Posso cortar o A2 aqui com A2, fator comum. Então, a gente chega à conclusão de que 1.000 sobre 5, isso é o F2 que a gente quer calcular. 1.000 dividido por 5 dá 200. Então, F2 vai ser igual a 200 newtons. Vejam que é uma conta de aplicação de uma fórmula direta do princípio de Pascal. E o que é que foi que me permitiu identificar que era uma questão de princípio de Pascal? Isso aqui é bem importante, gente. Isso aqui é bem importante. Observem aqui, ó. Quando ele faz essa consideração aqui, ó. Considere um elevador hidráulico. Automaticamente, o que é que eu vou pensar? Elevador hidráulico, Pascal. Macaco hidráulico, Pascal. Tá? Você já vai logo, ó, bate logo o estalo na cabeça, tá? Então, a resposta correta aqui, letra C, 200 newtons. Ok, gente? Tranquilinho? Beleza. Vamos para 6, ó. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente? Então, para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições, a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. Então, destampou a garrafa, a água caiu. Tampou a garrafa,
a água ela não vai cair. Galera, com a garrafa tampada, com a garrafinha tampada aqui, se eu tampo essa garrafa aqui, a pressão atmosférica, ela vai estar atuando aqui? Pressão atmosférica está atuando? Não. Não, né? Perde o contato com ar, não tem pressão atmosférica, né? Quando eu destampo, volta a ter contato com ar, passa a ter pressão atmosférica. E aí, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A pressão aqui nesse nível, se a garrafa está destampada, tá, gente? Se a garrafa está destampada, quem vai ser a pressão aqui nesse nível? Vamos supor que esse ponto aqui seja um ponto A. Ó. Ponto A. Quem é essa pressão no ponto A? Vai ser P0, que é a pressão atmosférica, mais DGH do ponto A. Seria essa diferença de nível aqui, ó. Que seria H do ponto A. E essa pressão aqui do ponto A, externa, interna, né? Interna na garrafa, essa pressão seria maior que a pressão interna. Pressão no ponto A, pressão interna do fluido. Ela seria maior do que a pressão externa. E aí, pressão interna maior do que a externa, o negócio vaza. Quando eu tampo a garrafa, eu anulo isso aqui, ó. Tampei a garrafa, anulei isso, anulei essa pressão atmosférica. Ao anular essa pressão atmosférica, eu só vou ter que a pressão do ponto A vai ser esse DGH do ponto A. Ou seja, a pressão externa. Ixi, a letra tá horrível. A pressão externa, ela vai estar se igualando com a pressão interna. E aí, se não tem diferença de pressão, o líquido vai para algum lugar, gente? Se não tem diferença de pressão? Não, ele vai ficar paradinho, né? Ele não vai nem entrar, nem sair. Vai ficar na dele ali, de boa. Tá? Então, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, com a garrafa tampada, ela impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna, verdade? A pressão atmosférica, que é a pressão externa, vai ser maior do que a pressão interna, que é a pressão dentro da garrafa, com a garrafa tampada. Desse modo, ela vai impedir que a água saia. Isso é verdade? Pressão externa maior do que a pressão interna, impedindo que a água saia? É verdade. Isso é verdade. Então, impede a saída d'água. Ela impede a saída d'água por ser maior que a pressão interna. Isso é verdade. Tá? Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. Exatamente. Essa velocidade de escoamento, ela vai ser maior conforme for maior essa profundidade aqui em relação ao topo, né? A pressão da coluna d'água. Então, a velocidade de escoamento não vai estar associada à pressão atmosférica, não. A rigor, se a gente for considerar a rigor, essas pressões teriam que ser iguais, tá? Tony está colocando aqui, não se iguala exatamente, Tony. Teriam que ser iguais. Né? Porque se você considera que a pressão externa ela é maior que a interna, então você teria que ter ar entrando na garrafa. Né? Teria que ter ar entrando na garrafa. Está numa situação aí de igualdade. Só que assim, ó, observe. Se você olhar no comando de todas as alternativas, só pode ser menor ou maior. Então, a pressão externa não pode ser menor. Se a pressão externa for menor, com a garrafa tampada,
a água vai vazar. E o que a gente observa é que a água não vaza. Então, a alternativa aí, na realidade, que melhor atende a demanda da questão é a alternativa A, tá? Essa alternativa A. O ideal era que ele dissesse que as pressões elas se igualam. O correto seria esse, tá, Tony? Porque se você tem diferença de pressão de fora para dentro, você teria ar empurrando a água para entrar, o ar entrando na garrafa. A gente não observa isso. O que a gente observa é que a água ela fica parada. Ou seja, a pressão interna está igualada com a pressão externa. E aí o negócio não sai, né? Não sai. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Tony? Letra A. O diâmetro do furo também tem influência nisso, viu, gente? Outra coisa que deveria ter sido levada em consideração, que não foi. Se você faz um furo com um diâmetro muito grande, você não observa esse efeito aí, tá? Vamos lá. Enem 2015, Enem PPL 2015. Para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Eu quero a menor altura e a maior altura. Então, vamos lá. No manual de uma torneira elétrica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser, no mínimo, 18 kPa e, no máximo, 38 kPa. Para pressões da água entre 38 e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. Você não quer utilizar o redutor de pressão. Você não quer utilizar o redutor de pressão. Qual é a menor altura? Qual é a maior altura para que você possa utilizar aqui seu bereguedê sem precisar usar o redutorzinho de pressão, tá? Então, vamos ver aqui. Bom, primeiro, vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta aqui para menor altura, né? Menor pressão. Então, pressão hidrostática, né? Steven. DG, H, densidade, gravidade e altura. Então, essa pressão 18 kPa é 18 vezes 10 a terceira pascais. Tenho que transformar. Isso é igual a densidade, que é 1.000 kg por metro cúbico, né? 10 a terceira kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes essa altura. Tá? Então, vamos ter aqui. Corto 10 a terceira com 10 a terceira. O H vai ser 18 dividido por 10. Isso vai dar 1,8 metros. Essa aqui é a altura mínima. Peguei a pressão mínima. Pegando a pressão máxima, mesma fórmula. Só que eu vou colocar aqui no lugar do 18, eu vou colocar o 38. 38 vezes 10 a terceira é igual a 10 a terceira, que é a densidade, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura aqui agora. Essa altura, o 10 a terceira com 10 a terceira, vai ser 38 dividido por 10, isso vai ficar 3,8 metros. Se você não quisesse aplicar a fórmula,
era só você pensar o seguinte, como o fluido é água, cada 10 metros de água equivale a 10 a quinta Pascal, né? 10 a quinta Pascal. Ou seja, equivale a 100 quilopascais, né? Cada 10 metros de água equivale a 100 quilopascais. Você poderia montar uma regra de 3. Então, 18 quilopascais equivale a quantos metros, né? 1 metro de água é 10 quilopascais, né? Então, 18 quilopascais, 1,8 metros de água. 38 quilopascais, 3,8 metros. Você poderia fazer uma escala assim e resolver tranquilamente, sem nem precisar fazer conta, só montar uma regrinha de 3, né? Simples. Se não ficou claro, eu repito aqui, ó. Um ATM, isso equivale a 100 quilopascais, isso equivale a 10 metros de coluna d'água. Não é? Então, você poderia dizer, bom, se é 10 metros de coluna d'água, eu posso dizer que cada 1 metro de coluna d'água, isso equivale a 10 quilopascais. Então, se eu tenho 18 quilopascais, eu tenho 1,8 metro de coluna d'água. Se eu tenho 38 quilopascais, eu vou ter 3,8 metros de coluna d'água. Era só você fazer essa regrinha de 3 aí, bem simples, que você conseguiria resolver e encontrar o resultado na letra A, de amor. Alguma coisa a perguntar, gente? Estão vendo que o teorema de Stevens ele predomina nas questões? Estão vendo que cai mais teorema de Stevens do que qualquer outra coisa? Pegaram a visão disso aí? Ah, professor, não vi cair nada de Arquimedes. Pois é, Arquimedes bem pouquinho mesmo. Quase nada de Arquimedes. Eu não sei nem se vai ter questão de Arquimedes aí nessa prova. Olha essa questão, gente. É NEM PPL 2018. Muito parecida com muitas questões que a gente já resolveu aqui. Mas eu quero saber em qual registro ocorreu o vazamento. Olha lá, ó, a figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão. O registro que está submetido a maior pressão é o registro de maior ou de menor profundidade, gente? É o de maior ou menor profundidade? De maior profundidade, né, Tony? Então, o registro de maior profundidade é o registro número 2. Não dá para errar esse tipo de questão. A resposta é muito clara, muito evidente. Não pode errar esse tipo de questão. Vejam que cinemática, a gente tinha vários contextos aqui de você poder errar de questões de cinemática. Mostrei para vocês aqui várias situações, vários contextos em que dá para errar. Mas essas questões aqui que a gente está resolvendo hoje, você não pode errar esse tipo de questão. O preço que você vai pagar por errar uma questão dessa aqui é muito alto. Porque o registro 2 aqui é o registro de maior o quê? Profundidade. Maior profundidade, maior pressão. Então, você marca o 2 aqui, corre para o abraço. Tá de boa. Registro 2 aqui. Simples assim. Aqui já estamos chegando na questão 9. Eu vou resolver a 9 e a 10. A 9 e a 10. E vou deixar as outras para vocês, né, gente? Senão vocês ficam sem questão para vocês treinarem. Tá? Então, essa dificuldade ocorre por quê? Vamos lá, ó. Que dificuldade é essa, né? Entender que dificuldade é essa para a gente explicar fisicamente por que essa dificuldade ocorre. Então, talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudinho imerso no suco e outro no lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultânea em ambos, você terá dificuldade em beber. Por que você tem essa dificuldade? Então, vamos lá tentar entender aqui o que é que esse problema está nos trazendo. Vamos lá. A situação aqui é a seguinte, ó. Imagine que você tem aqui
um copo, tá? Um copinho aqui. Aí, você está bebendo alguma coisa nesse copo. Você está usando um canudinho que está dentro do copo, né, dentro do fluido, e o outro canudinho, ele está fora. Ó. Mas esses dois canudinhos aqui, ó, eles estão aqui na sua boca, ó. Que é a sua boca. E você está aqui sugando os dois canudinhos. Só que um está dentro do copo, o outro está fora. A sucção é um processo bem interessante, gente. Para que a sucção aconteça, o que é que tem que rolar? O que é que tem que rolar? Você precisa aqui eu tenho uma pressão atmosférica, né? Pressão que eu vou chamar de externa. Essa pressão externa, e aqui dentro da boca, você vai ter uma pressão que eu vou chamar de interna. Para que você consiga sugar, para que haja sucção, você precisa que a pressão externa seja maior do que a pressão interna. Se isso acontecer, você vai ter uma diferença de pressão de fora para dentro e você vai conseguir sugar. Só que a partir do momento que você colocou um canudinho dentro do líquido e um canudinho fora, o que é que está acontecendo? Você está abrindo uma passagem da sua boca para o ar. Logo, você está fazendo com que a pressão externa ela seja o quê, gente? Igualada com a pressão interna. Se a pressão externa se iguala com a pressão interna, você consegue sugar? Não consegue. Você não vai conseguir sugar. Então, o que está acontecendo necessariamente é isso. Então, qual a alternativa correta? Vocês marcariam que letra aí? Leiam aí as alternativas. O que é que vocês marcariam? Dito isto, travou meu áudio explicando, foi? Vixe. Exatamente, Flávia. O que eu falei aqui, Tony, foi o seguinte, ó. Falei o seguinte, que para que você consiga sugar, para que haja sucção, a pressão externa, ela precisa ser maior do que a pressão interna. Quando você coloca um canudinho fora, você está dando vazão aqui para o ar entrar por esse canudinho. E o ar entrando pelo canudinho, ele vai fazer com que a pressão dentro da boca, que é a pressão interna, seja equivalente à pressão fora da boca, que é a pressão externa. Não vai ter diferença de pressão, você não vai conseguir sugar, você não vai conseguir essa sucção. Então, para que isso aconteça, para que a sucção aconteça, a pressão no interior da boca tem que ser diferente, tem que ser menor do que a pressão no exterior da boca para que role essa sucção. Então, a resposta correta aqui vai ser justamente a letra E, né? Essa dificuldade ocorre porque você não tem diferença de pressão. As pressões são iguais, então não vai ter sucção, já que não tem diferença de pressão. Resposta correta, a letra E. E essa 10 aqui? Olha essa 10, velho. Olha essa 10. Que coisa essa 10 aqui. Para resolver essa 10 aqui, ó, eu vou precisar que você lembre de uma informação. Se você tiver esse macete na sua cabeça, você sempre vai resolver questões desse tipo. Lembre-se que 10 metros de coluna d'água, isso equivale a 1 atm, que equivale a 10 a quinta pascal, que equivale a 100 quilopascal. Tá? 10 metros da coluna d'água equivale a 1 atm, que equivale a 10 a quinta pascal, que equivale a 100 quilopascal.
Bom, aí o comando diz, em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Eu quero tempo. Olha como você tem que ler essas coisas de maneira sistemática. Quando você olha para aqui, para as alternativas, você vê 100 minutos, 80 minutos, 60 minutos, 40 minutos, 20 minutos. Quando você sobe um pouquinho a questão, você olha para o gráfico. Ao olhar para esse gráfico, você vê uma coluna que tem 100 minutos, 80 minutos, 60 minutos, 40 minutos e 20 minutos. Ou seja, automaticamente você já visualiza as alternativas no gráfico. O que é que você deve concluir? Minha resposta está no gráfico. Tempo de descompressão, que é o que eu quero, está nesse gráfico aqui. Só que esse tempo de descompressão no gráfico está relacionado com o quê? Olha, com variação de pressão. Então, se eu acho uma variação de pressão, eu consigo determinar o tempo de descompressão. Vamos correr atrás dessa variação de pressão. Aí, a gente olha aqui o texto. Quando a gente olha para o texto da questão, a gente percebe o seguinte. Tem uma imagem, e nessa imagem, ela estabelece aqui que uma pessoa ficou presa. Se vocês lerem o texto, ele vai dizer que a pessoa ficou presa a uma profundidade de 50 metros. Opa, 50 metros. Isso dá uma variação de pressão de quanto, gente? 5. 6. Não, a variação, né? É a variação. Variação. Veja lá que é variação de pressão, não é pressão absoluta. Entendi. Exatamente, variação de pressão de 5 atm. Se eu tivesse perguntado aqui assim, ó, quanto é a pressão absoluta? A pressão absoluta seria 6 atm. Seria o 5 que variou, mais o 1 da superfície. Aí seria 6 atm. Mas só que a variação de pressão aqui é 5 atm. Uma variação de pressão de 5 atm equivale a quantos pascais? 5 vezes 10 à quinta. Isso equivale a quantos quilopascais? 500 quilopascais. Então, vou buscar lá no meu gráfico o tempo de descompressão que esteja associado a 500 quilopascais. Ó. Pimba. Letra C. Uma questão que parece difícil, mas se você usa o macete da coluna d'água, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquila, você consegue resolver ela de maneira muito mais direta, objetiva. Poupa tempo, né, gente? Moeda mais cara. Professor, Oi? esse 30 aí é só distrator, só para atrapalhar a vida, né? Exatamente, com certeza absoluta. Para saber se você domina o teorema de Stevens corretamente, se você tem a noção de que a medida lateral, a posição de lateralidade, ela não influencia de maneira nenhuma na pressão hidrostática exercida por um fluido. Só vai depender da diferença de profundidade. Então, esse 30 aí é um distratorzaço para... Jogou armadilha, né, velho? Jogou armadilha para ver se você cai. O importante é estar atento aí e não cair nessas armadilhas. Beleza? Turma, vou deixar o resto aí para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para mim aí. Tem mais aí 5 questões. Não é? As 5 questões aí. E aí podem mandar mensagem para mim qualquer dúvida que vocês tiverem no processo de resolução dessas questões. Eu acho que eu não coloquei nenhuma questãozinha aqui de Arquimedes, embora eu tenha dado Arquimedes. Por quê? Porque eu vou trazer as questões de Arquimedes quando a gente estiver falando das leis de Newton, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tá? A ordem dos assuntos aqui, mais uma vez, reitero isso, é com base no que cai mais no Enem.
Não é com base naquilo que é ordem de livro, nem nada, não. Tá? Nosso foco aqui é Enem, então a gente vai estar trabalhando sempre dessa forma. Beleza, galera? Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.